Eu sei que você já deve ter se perguntado o que é necessário para se ter um artigo publicado em uma revista internacional da área da medicina. E nesse vídeo eu quero te ensinar as dicas que eu utilizei para conseguir ter artigos publicados em revistas internacionais. Prazer, meu nome é João Paulo, eu sou estudante de medicina, entusiasta da medicina baseada em evidência, e nesse vídeo eu quero te dizer como eu fiz para ter artigos publicados em revistas internacionais com 3 dicas básicas, sendo a última a mais importante. E a primeira dica é que o artigo só será publicado se for uma boa ideia. Uma boa ideia é uma boa pergunta de pesquisa. E o que torna uma pergunta de pesquisa boa? São 3 características fundamentais. Primeira coisa, ela ser relevante, ela ser original e ela ser capaz de responder algumas questões, como consolidar a literatura, apontar novas direções e mostrar lacunas existentes daquele contexto. Então, como nós estamos falando de revisão sistemática e meta-análise, o seu artigo ele deve ser relevante. O que é ser relevante? Você precisa saber se a literatura está sedenta por aquele tipo de pesquisa. Então, você precisa estudar a área que você está publicando, você precisa ver o que está sendo discutido naquela área, quais são as lacunas que precisam ser abordadas, novos tratamentos, até mesmo complicações de tratamentos existentes e assim por diante. Então você precisa estar atento ao que está sendo publicado e ver as lacunas que estão sendo abordadas, as necessidades que estão sendo mostradas. Isso é entender, vamos dizer assim, a ânsia da literatura e tentar buscar perguntas de pesquisa relevante. Entenda que nenhuma revista irá aceitar um artigo que não é relevante, porque a revista científica, ou seja, aquele jornal, ele está procurando artigos que irão elevar o seu número de visualizações, o seu número de citações. Entenda que por trás da revista há um editor, e esse editor ele quer números bons a cada ano, nesse sentido. Então, por isso que ele está à procura de artigos que sejam relevantes. A segunda questão é que um artigo, para ele ser publicado, ou seja, para ele ter uma boa ideia, é necessário que ela seja original. Você precisa ver se já não há uma meta-análise, uma revisão sistemática publicada sobre aquele tema. Até mesmo se há, você precisa ver se você vai trazer um novo achado, nesse sentido, ou seja, um achado original. Não tem como você querer publicar em cima de outra publicação já feita, que foi feita talvez ano passado ou até mesmo mês passado. Isso não é ser original, então a revista não irá aceitar, porque isso já foi abordado e ninguém, como eu já disse, ninguém vai ler, ninguém vai citar, porque já tem já tem um artigo feito, publicado. E a terceira característica é que uma boa pergunta de pesquisa, ela deve ser capaz de consolidar a literatura. Então, como nós estamos falando novamente de uma revisão sistemática, o objetivo de uma revisão sistemática é sintetizar a literatura feita de uma pergunta de pesquisa com uma busca extensa e sistematizada. Então, ou seja, sintetizar. O que é sintetizar? É reunir, agrupar aquelas informações em um só artigo, nesse sentido. Então você vai estar consolidando as evidências. Mas se você não faz isso bem feito, seguindo a metodologia certa, acaba que você não consolida nada. O seu artigo é apenas um pedaço de papel. A terceira característica é que você deve ser capaz de mostrar novas direções. Então, a partir da consolidação que você teve, você já consegue abordar novas direções. Então, olha, a partir que nós fizemos estudos prospectivos, ou seja, estudos melhores, vamos dizer assim, um maior nível de evidência, devem ser feitos, ou até mesmo ensaios clínicos randomizados. Então, você aponta novas direções, ou até mesmo, olha, talvez analisar um outro grupo, ou analisar esse subgrupo que nós não conseguimos analisar. A terceira característica muito importante é que o seu artigo ele deve ser capaz de mostrar lacunas existentes. Porque se você está indicando que novos estudos sejam feitos, você precisa deixar bem claro quais são as lacunas que precisam ser solucionadas. Então, por exemplo, o acompanhamento desse paciente. Então, supondo que os artigos que você revisou sejam retrospectivos, então isso introduz um viés, então novos estudos prospectivos devem ser feitos. Supondo que o seu artigo falta dados, então você fala, olha, a gente precisa abordar tais dados ou até mesmo separar grupos para que a gente possa analisar. Então você aponta as lacunas existentes, ou seja, olha, eu não consegui fazer análise sobre grupo porque os estudos não separam, olha, tem um viés aqui que a gente tem que ser considerado, por isso que as nossas conclusões elas não são definitivas. Então, para que o seu artigo ele tenha uma boa pergunta de pesquisa, ele tem que ter essas características. E até aqui eu acho que ficou bem claro que você precisa ter uma boa ideia
para conseguir publicar. Mas além disso, uma segunda dica que eu segui para ter artigos publicados é que é necessário executar bem o método e ser capaz de escrever para que as pessoas entendam o que você fez. Então, o que é executar bem o método? Como nós estamos falando de revisões temáticas, meta-análise, você pode ter comparativa, network meta-análises, enfim, diversas formas de fazer esse tipo de pesquisa. E você precisa conhecer bem, você precisa executar da melhor forma possível, porque como você vai mandar para a revista, o editor ali, né, ele vai aceitar ou não, e se ele aceita, ele manda para revisores, ou seja, para pessoas que fizeram um método como aquele, que vão ler, que vão buscar entender seu artigo, procurando falhas, eles vão reportar isso tudo para o editor e o editor então vai considerar se ele aceita ou não o seu artigo. Então, se o seu artigo ele tem várias falhas na questão metodológica, o revisor ele vai apontar isso e o editor vai rejeitar, porque ninguém quer um artigo metodologicamente frágil. Tá? Então, você conhecer o método e se basear em algo, como é que eu posso dizer, uma instituição que aprova aquilo é muito importante. E que instituição é essa? Eu estou falando da Cochrane. A Cochrane, ela define como deve ser conduzida uma revisão sistemática, com meta-análise, sem meta-análise, etc. Então, você se basear nessa instituição é uma forma excelente de ter uma metodologia forte. Além disso, você tem outros artigos que são publicados com milhares de citações que você também pode utilizar para embasar a forma que você fez a sua pesquisa. Tá? E além disso, você precisa descrever bem, porque você até pode fazer da melhor forma possível, ou seja, metodologicamente, o seu artigo. Só que se você não é capaz de escrever isso, ou seja, construir uma narrativa que demonstre que a pergunta de pesquisa feita com a metodologia que você utilizou foi capaz ou não de respondê-la, ninguém vai conseguir entender o seu artigo, ninguém vai conseguir saber o que você fez, logo será rejeitado. Então, saber escrever bem no idioma, ou seja, no inglês, saber qual é a melhor forma de escrever cada seção do seu trabalho é importantíssimo. E para isso, como você já vai estar estudando o método, você pode buscar artigos muito bem publicados, citados, lidos, para que você possa se espelhar. Ou seja, como ele escreveu a introdução, como ele escreveu métodos, como ele escreveu a discussão, como ele escreveu os resultados. Baseado nisso, você vai escrever da melhor forma possível. E isso vai aumentar demais a chance do seu artigo ser aceito. E a terceira dica, que eu considero a mais importante, é que para que você possa ter uma boa ideia, executar bem o método, descrever bem esse método, ou seja, o seu artigo, é necessário que você tenha um bom repertório científico. Tá? Eu acho que essa dica é a mais importante. Então, ou seja, você estar em contato constante com a literatura da sua área, estar lendo os artigos, estar procurando lacunas, estar entendendo o que ele respondeu, o que ele não conseguiu responder, suas limitações, suas conclusões. Você precisa estar atento ao que a literatura está publicando. E não só isso, você precisa estar estudando constantemente as formas que esses artigos estão utilizando para responder as perguntas. Então, precisa ver como essas pessoas fizeram. Então, às vezes, ela abordou uma nova forma de análise estatística, ou até mesmo ela abordou de um jeito muito interessante suas limitações, para que quando você ter uma boa ideia, você executar bem o método, você consiga fazer da melhor forma possível, baseado em tudo que tem de atual na literatura e de melhor qualidade. Então, assim, essas são as dicas que eu posso deixar para vocês, para você ter artigos publicados em revistas internacionais, e foi as que eu utilizei, tá? O que eu espero que esse vídeo possa conseguir é que você entenda que não há um misticismo por trás de conseguir publicar em uma revista internacional e que na realidade é necessário apenas você conseguir trabalhar com consistência e aprender as formas que você consegue alcançar os melhores resultados para que você consiga publicar em uma revista internacional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu peço para que você deixe nos comentários outras dicas que você acha interessante ou então até mesmo sugestões de novos vídeos para a gente conseguir aqui abordar neste canal. Meu objetivo aqui é falar sobre medicina, falar sobre pesquisa e tudo aquilo que eu estou vivenciando como estudante de medicina. Foi um prazer.